Nesta aula, nós trabalharemos a parte de expressões algébricas fracionárias. Nessa nossa maratona de aulas sobre expressões algébricas, hoje nós vamos focar num ponto bem importante que traz um pouquinho mais de complexidade e que eu vou te ajudar a sanar as dúvidas. Então, bora facilitar? Vem comigo! E aí, tudo bem? Vamos trabalhar então? Hoje o nosso tema, como já comentado, é a expressão algébrica fracionária. Então, como você vê aí na tela, isso aqui, por exemplo, seria um exemplo de uma expressão algébrica fracionária. Veja, é uma expressão algébrica no numerador e outra expressão algébrica no denominador. Então, é uma divisão de expressões algébricas, ok? Só que aí há um condicionante. Nesse denominador, ele não pode ser igual a zero, ou seja, essa expressão do denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Muito simples. Qualquer número dividido por zero é uma indeterminação. Então, isso é a primeira condição. Outra condição é que aqui nesse denominador a gente não tem a raiz radical, porque aí entra num outro modelo de trabalho, ok? Assim sendo, vamos para alguns exercícios para clarear essa visão para ti. Muito bem, na primeira parte nós vamos ver e trabalhar, explorar a condição para que a expressão seja existente. Muito bem, vamos ver a letra A. Eu tenho um monômio aqui, né? 6 sobre x, não é isso? Há uma divisão em que eu tenho um monômio aqui nesse denominador, em cima eu tenho apenas uma constante, e para que essa expressão aqui seja existente, evidentemente, aquele denominador, aquele x, tem que ser diferente de zero. Essa é a condição. Como nós acabamos de comentar, no denominador você não pode ter como resultado zero. Se aqui no denominador eu tenho só o x, então o x tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Esse segundo exemplo é parecido, só que a diferença é que agora você tem no denominador x². Então a condição é que o quadrado de x tem que ser diferente de zero, ok? Bom, sabendo que isto é a mesma coisa que raiz de zero, não é isso? Aquela regrinha que inverte e fica a raiz, eu posso afirmar que então o meu x, aqui é diferente, perdão, tá? Eu posso afirmar que o meu x também tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, zero ao quadrado daria zero, lá eu tenho indeterminação de novo, ok? Na letra C, veja que agora eu trago um polinômiozinho aqui embaixo, a expressão aumentou. Mas a condição continua a mesma. Para que isso aqui seja existente, esse denominador ele tem que ser o quê? Diferente de zero. A expressão tem que ser diferente de zero. Se era só x, era o x. Se era x², era o x². Se é x menos 2, então agora é o x menos 2 que tem que ser diferente de zero. Portanto, se eu isolar o meu x, afinal estou querendo saber qual é o valor que o x pode assumir, evidentemente esse menos 2 passa para o outro lado, fica mais 2, 0 mais 2, 2. Então, o x tem que ser diferente de 2. O que tem coerência, né, pessoal? Porque se você observar aqui, ó, se você substituir o x por 2, 2 menos 2 daria 0 e você cai na indeterminação. Entenderam? Vamos adiante? Aqui eu tenho mais 3 exemplos para a gente trabalhar. Primeiro, essa expressão aqui, ó, 2x sobre x mais 3. Veja que, novamente, eu preciso focar no denominador. O numerador, qualquer resultado é válido. O denominador, não. Então, a condição tem que ser mantida. X mais 3 tem que ser diferente de zero. Ou seja, aquele polinômio que você tem lá embaixo, aquela expressão que você tem aqui embaixo, ela toda não pode dar zero, ok? Muito bem. Se é o x mais 3 que tem que ser diferente de zero, então eu posso afirmar que o x tem que ser diferente de menos 3. Como é que eu cheguei nisso? Mais 3 jogo para o outro lado, para isolar o x, fica 0 menos 3, que dá menos 3. E tem lógica, né, pessoal? Porque se você pegar o x aqui e substituir por menos 3 mais 3 daria zero, e aí você cairia na indeterminação. Então, o valor que x não pode assumir nessa expressão é menos 3, ok? Exemplo de baixo, mesma situação. Veja que você tem uma expressão no numerador e uma expressão no denominador. Repito, numerador, tudo pode. O problema é o denominador. Então, no denominador, você vai ter que seguir a condição.
a expressão que está no denominador, que no caso é a ao quadrado menos 4, essa expressão toda tem que ser diferente de zero. Bom, mas eu quero determinar o valor exato do a. Então, o que eu vou fazer? Isolar o a. Portanto, aqui nessa expressão eu teria a ao quadrado tem que ser diferente de 4, concordo? Menos 4 passa para o outro lado, positivo, 0 mais 4, 4. Bom, mas como eu estou querendo saber o valor exato do a, eu tenho que fazer a operação inversa aqui, então o a tem que ser diferente da raiz de 4. Operação inversa do quadrado, raiz quadrada, ok? Bom, raiz de 4, pessoal, nós sabemos que pode assumir dois valores. Ele pode ser menos 2, tanto quanto ele pode ser mais 2. Como aqui eu quero saber o que o a não pode ser, então se o a é diferente da raiz de 4, o a tem que ser diferente de menos 2 e diferente de mais 2. Vamos testar isso? Olha só, se eu substituísse no lugar do a o mais 2, 2 ao quadrado 4, 4 menos 4, 0, ia dar indeterminação. Então mais 2 não pode ser. Se eu pegasse agora menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Ia ficar mais 4 menos 4, que dá 0, de novo ia dar indeterminação. Então o a não pode ser nem mais 2, nem menos 2. Tranquilo? E para fecharmos essa primeira parte, aqui eu tenho novamente uma fração de expressões algébricas, no numerador uma expressão envolvendo a e b, e no denominador uma expressão envolvendo b. Novamente, onde é que tem a condição de existência? Sempre no denominador. Por quê? O denominador não pode ser zero. Portanto, a expressão do denominador, que é b ao quadrado menos 9, é que tem que ser diferente de zero. Se a gente for descobrir qual é o valor do b, então a gente vai ter que isolar o b. Ficaria b ao quadrado é diferente de 9. Tranquilo? Menos 9, joga para o outro lado, fica mais 9, 0 mais 9, mais 9. Então b ao quadrado é diferente de 9. Procurando o b, então eu teria que o b teria que ser diferente da raiz de 9, operação inversa do quadrado. Tranquilo? Portanto, o meu b ele tem duas condições, ele tem que ser diferente de menos 3 e o meu b tem que ser diferente de mais 3. Raiz de 9 mais ou menos 3, ok? E realmente, né, pessoal, se você substituir aqui no lugar do b mais 3 ao quadrado dá mais 9, 9 menos 9, 0, ia cair na indeterminação. Então, mais 3 não pode ser. Se você jogasse menos 3 ao quadrado seria menos 3 vezes menos 3, que daria mais 9. Aí você joga lá na equação, mais 9 menos 0 daria 0 novamente em determinação. Então o b não pode assumir o valor nem de menos 3, nem de mais 3. Se ele assumir um desses dois valores, a expressão é inexistente. Tranquilo? Muito bem. Porque na realidade a gente está tratando com uma indeterminação. E nesse ponto aqui do conteúdo a gente considera inexistente. Ok? Seguindo, agora nós vamos trabalhar a resolução de equações algébricas fracionárias, tá? Então é um outro ponto do estudo desse conteúdo. Então veja bem, o primeiro exercício, determine a resolução da expressão algébrica fracionária dada. Veja, é uma expressão algébrica fracionária, não é isso? Ó, você tem frações aqui, você tem expressões sendo divididas. Com a condição de que x tem que ser diferente de zero. Correto, né? Porque se o x fosse zero aqui e zero aqui, você teria indeterminação. Então tem que ser diferente de zero. Bom, pessoal, a ideia é que eu tenho que achar o valor de x. Eu quero a resolução da expressão algébrica, a variável que eu tenho ali é x, então eu quero o valor de x. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu acho que está nítido para você que se tem operações de frações, você vai ter que começar tirando o mínimo múltiplo comum. Ora, entre x, 2x e 2, eu tenho dois elementos comuns, o 2 e o x. Então é lógico que o MMC dessa expressão vai ser 2x, ok? Então, nesse caso, eu teria a expressão reescrita dessa forma, ó. 2x
2x. Eu vou tirar o MMC dessa expressão. Então acompanhe comigo. Como é que a gente trabalha o MMC? Tem vídeo anterior nosso trabalhando especificamente. Eu vou deixar, inclusive, o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo para você retomar se tiver alguma dificuldade nesse sentido, ok? Então vamos lá. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Essa é a regrinha. Então se eu pegar 2x e dividir por x, olha aqui, ó, 2x e dividir por x, eu vou simplificar x com x, vai dar 2. Então, o resultado de 2x dividido por x é 2. Multiplica pelo de cima, 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Vamos para o segundo termo. 2x dividido por 2x vai dar 1, não é? Ó, dois números iguais, um dividido pelo outro. 2x dividido por 2x, isso evidentemente vai dar 1, ok? Simplifica, 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 simplifica. Maravilha? Então, vai ficar 1. Esse resultado multiplica pelo numerador. Então, 1 vezes 2 dá 2. Ok? Lá do outro lado, 2x dividido por 2. Olha só, se eu for fazer 2x dividido por 2, simplifica, isso vai dar x, não é isso? Então, 2x dividido por 2 dá x. Multiplica pelo numerador, que é 3. 3 vezes x vai dar 3x. Tranquilo? Repito, se tem dúvida nisso, volta, reveja a resolução dessa primeira parte. E, se necessário, tem o link do videozinho específico sobre a aula de MMC aí na descrição. Bom, vamos lá então. Então agora, o que eu posso fazer? Simplificar o denominador, porque ele é comum para todos. Aquela regrinha do MMC, né? Então, feito isto, eu agora vou ter 4 mais 2 igual a 3x, ou seja, é o que sobrou no numerador, não é isso? Agora tá fácil, né, pessoal? Se eu tenho 4 mais 2 igual a 3x, eu tenho que 6 é igual a 3x. Como você quer o x, o 3 vai passar para o outro lado na operação inversa. Se aqui era produto, vai passar dividindo. Ou seja, o teu x tem que ser igual a 2. Esta seria a resolução da equação algébrica fracionária dada. Tranquilo? Percebendo? Então você trabalha da condição, a condição está dada, e a partir daí você tem condições de calcular a variável que se pede. Show? Vamos adiante? Próximo exercício. Pessoal, estamos indo para o último exercício desta aula de hoje. Então, não custa lembrar, não esquece de dar aquela curtida para valorizar o nosso trabalho, para ajudar no crescimento do canal. É um trabalho semanal, toda segunda e quinta a gente tem publicação de vídeos novos, então preciso muito do teu apoio para o crescimento do canal. Conto contigo, vai lá, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, aciona o sininho das notificações para você sempre receber o aviso de que vídeo novo foi lançado. Relembrando, toda segunda e quinta, ok? Vamos trabalhar esse último exemplo? Olha só. Determine a resolução da expressão algébrica fracionária dada com a condição de que x tem que ser diferente de 3 e diferente de menos 3. Os exercícios anteriores que eu resolvi aqui com vocês nesta aula, vocês viram que apareceu situações em que duas condições tinham que ser cumpridas para que a expressão fosse considerada existente, que não desse indeterminação, né? É o que está acontecendo aqui, ó. Ele traz uma situação em que o x não pode assumir dois valores, nem mais 3, nem menos 3. Vamos dar uma olhada na expressão aqui embaixo, ó. Se você observar, você tem expressões algébricas fracionárias aqui e eu estou gerando uma operação entre elas, ok? E eu quero, evidentemente, que você ache a resolução disso, ou seja, o valor do x, para que essa condição seja verdadeira. Então perceba, aqui embaixo, este x aqui, por exemplo, não pode ser menos 3, porque menos 3 mais 3 daria 0, pronto, ia cair numa indeterminação. Tranquilo? Aqui, lembra a história do x²? Eu resolvi um exercício há pouco aqui sobre isso. Você viu que tanto mais 3 quanto mais ou menos 3 ia gerar uma indeterminação. Então, nem mais 3, nem menos 3. E nessa expressão aqui, ó, é o mais 3 que o x não pode assumir. Porque se ele assumir mais 3 menos 3 dá 0, indeterminação de novo. Entenderam por que a condição aqui em cima é que o x não pode ser mais 3 e menos 3? Para a expressão toda, em algum momento,
ou um ou outro, ou até os dois, geram indeterminação, ok? Vamos trabalhar na resolução disso? Aí você deve olhar para essa expressão e dizer, e agora? Bom, pessoal, aqui você tem que ter um pouquinho de um olhar mais clínico, com base no que a gente trabalhou em produtos notáveis, para perceber que esse x² menos 9, na realidade, nada mais é do que x² menos 3 ao quadrado. É a ideia de produto notável. Também vou deixar aqui na descrição o link da aula que a gente trabalhou especificamente sobre esse conteúdo. Se você tem dúvida, vai lá para assistir essa aula, ok? Muito bem, por que é que eu estou fazendo isso? Porque a gente viu lá em produtos notáveis que quando eu tenho uma expressão a² menos b², é o caso aqui, ó, porque esse x² menos 3² é um a² menos b², concordam? A gente viu nesse conteúdo que essa expressão equivale a a mais b vezes a menos b. Ok? Então, se eu olhar essa expressão x² menos 3², que a gente desenvolveu aí em cima, isso evidentemente equivale a x mais 3 vezes x menos 3. Concorda? Dá uma olhada lá. O meu a não é o x, o meu b não é o 3, é só substituir aqui embaixo que você chega nessa expressão. Bom, pessoal, por que é que isso é importante? Porque isso, evidentemente, é a saída do exercício. Então, olha só, agora eu vou proceder da mesma forma que a gente procedeu no exercício anterior. Evidentemente, a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum dessa expressão toda. Então, veja bem, eu vou ter, na realidade, isso aqui, ó. No primeiro termo, eu tenho, então, x mais 3 vezes x menos 3, que é o MMC disso aqui, concordam? Que soma com o segundo termo, cujo MMC é x mais 3 vezes x menos 3, que é igual ao terceiro termo, cujo MMC é x mais 3 vezes x menos 3. Aí você pode olhar e dizer o seguinte, professor, não entendi isso aí. Tudo bem que o x² menos 9 dá aquela expressão lá embaixo, mas isso é só esse pedaço aqui da expressão. E esses dois aqui, como é que entraram no MMC? Ora, pessoal, eles são idênticos, então eles estão juntos nesse MMC. Perceberam? Então, o MMC dessas três expressões ali em cima, que estão no denominador, ele, na realidade, é essa expressão aqui. Tranquilo? Então, vamos lá? Vamos começar a fazer o MMC. Acompanhe ali comigo. Olha só. Quando eu pego a regra do MMC, que diz que você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima, é a regrinha do MMC, não é isso? Eu vou ver que quando eu fizer este dividido por este, esses dois caras aqui vão se simplificar. Tranquilo? Nós vimos isso naquela aula sobre produtos notáveis, ok? Então vai sobrar x menos 3. Só que esse x menos 3, a gente vai ter que multiplicar, o resultado, no caso x menos 3, a gente vai ter que multiplicar pelo numerador, que é 2. Então, vê se vocês concordam comigo. Na realidade, se eu tiver que fazer esse produto, aqui no numerador eu vou ter 2 vezes x menos 3. Ou seja, esse vezes esse. Ok? Vamos para o segundo termo? No segundo termo, pessoal, se você observar ali, ó, eu tenho x mais 3 vezes x menos 3, que eu vou, seguindo a regra, que eu vou dividir por esse termo aqui. Mas, pessoal, esse termo aqui, olha aqui embaixo, ó, ele é esse termo aqui. Então, na realidade, aqui você vai simplificar um pelo outro. Se eu simplifiquei, se essa divisão é comum, o resultado vai dar 1. Aí esse resultado eu tenho que multiplicar pelo numerador. Então, na realidade, você vai ter 1, que é o resultado dessa divisão, vezes x². Ora, 1 vezes x² é o próprio x². Tranquilo? Finalmente, vamos para o terceiro termo, do lado de lá. No terceiro termo, se você observar, eu vou ter
x mais 3 vezes x menos 3 dividido por x menos 3. O que eu vou poder fazer? Simplificar esse cara com esse. Vai sobrar x mais 3. Qual é a regrinha? O resultado da divisão, que foi x mais 3, eu multiplico com o numerador, que é x. Então, veja bem, se eu fizer x mais 3 vezes x, eu vou ter isso aqui, ó, x vezes x mais 3. Tranquilo? Cuidado com essa operação, né? Bom, uma vez essa parte realizada, os denominadores eu elimino porque eles são comuns, não é isso? É a história do MMC. Então vai sobrar o quê? No numerador, 2x menos 3 vezes mais x quadrado igual a x vezes x mais 3. Tranquilo até aí, pessoal? Muito bem, acompanhe comigo. Claro que agora eu vou ter que resolver essas operações. Aqui você vai ter que aplicar a propriedade distributiva, concordo? Tanto quanto aqui você vai ter que aplicar a propriedade distributiva. Maravilha? Então vamos aplicar o chuveirinho nessas duas expressões. Acompanhe aí comigo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais aquele x quadrado que está lá atrás. Aqui, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, x vezes 3, 3x. Tudo positivo, não é isso? Muito bem, pessoal. Você não está querendo x? Então agora o que a gente vai fazer? Melhor, eu quero a resolução da expressão algébrica, né? Então olha só o que eu vou ter aqui. Se você observar, se eu tenho x quadrado de um lado da expressão e x quadrado do outro lado da expressão, eu posso simplificar. Se você jogasse o x quadrado para o outro lado, não ia ficar x quadrado menos x quadrado, que ia dar zero, ok? Então eu já elimino aqui. Portanto, pessoal, se você observar a expressão, ela vai ficar reduzida a 2x menos 6 igual a 3x. Não é o x que você quer? Então, eu quero isolar o x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por jogar esse 2x para o outro lado. Então, ficaria menos 6 igual a 3x. Olha, era mais 2x, joga para o outro lado, fica menos 2x. Então, vai ficar menos 6 igual a 3x menos 2x, que dá x. Ou seja, para organizar isso aqui mais bonitinho, x igual a menos 6. Essa seria a resolução do exercício. Fechou, pessoal? Você quer tirar uma provinha real? Pega aquela expressão aqui em cima, a expressão inicial que nós temos, e substitua todos os x que você encontrar aqui por menos 6. Você vai perceber que vai dar certinho a igualdade. Ok? Faça isso para testar. Deixo ao teu encargo. Maravilha? Pessoal, obrigado por terem acompanhado a aula até o final. Tenho certeza que te ajudei a sanar a dúvida. Esse exercício aqui é bem importante. Ficou dúvida nele ainda? Retoma. Não te esquece que lá na descrição deixei uns linkzinhos de aulas importantes. E até a nossa próxima aula. Grande abraço.